Enquanto ele abre, eu já vou continuar aqui a leitura. Vou ler somente a última frase, a última parte de ontem, para nós compreendermos o contexto da aula. Então, Srilacharya Maharaj estava falando. Existe uma tradição falsa aqui em Basirhati, é o local da Índia. Eles cantam bhajan. Eles cantam a canção, aquela canção de Kadashi, né? Bhajabhakatavatsala Sigora Hari. Por 1 hora eles cantam isso. E eles cantam muito humildemente, de uma maneira muito melodiosa. Ontem nós comentamos aqui que os gurus da nossa missão, Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, eles não gostavam dessa melodia muito floreada. Isso não é apropriado. E aí, o que quer dizer essa canção? Vem, Gopal, sente-se e coma shukta, coma sake, legumes fritos, salada de folhas de juta, coma abóbora, coma cesta de frutas, rissóis, dal, cabaça cozida no leite, iogurte, flor de bananeira, etc. Mas, eles cozinham tudo isso? É a pergunta de Srilacharya Maharaj. Eles cantam durante 1 hora essa canção, mas eles cozinham tudo isso? Eles não cozinham tudo isso. Então, quando eles estão cantando isso, significa que eles estão mentindo. Eles cantam tanto kirtan, mas eles cozinham tudo isso que está sendo dito na canção. Isso significa que eles estão mentindo. Eles cantam outras coisas também. Não me lembro agora. Quando vamos para o Chida Dahi Mahotsava em Panihati, ele fica mantendo em nossas cabeças, porque ouvimos do pandal o tempo todo a canção. Tudo bem. E se a sua esposa colocar um prato com comida na sua frente e disser: ei, não coma agora. Eu vou cantar primeiro, depois você pode comer. Você está com fome, mas ela diz: deixe-me cantar para você primeiro. Há um sloka também, não consigo me lembrar agora, mas diz que se você não terminou de cozinhar, você deve pegar o que estiver pronto e fazer a oferenda. Então aqui Srilacharya Maharaj está falando, cantam, chamando Gopal, chamando Krishna para comer, tantas preparações, mas não dão para ele todas essas preparações. Como disse Srilacharya Maharaj, se o marido chega com fome e a esposa fala, não, agora eu vou cantar. Coloca o prato na frente e fica cantando. Ou você tem várias e várias preparações que você quer fazer, está na hora, a pessoa está com fome, Deus está com fome, e você fica esperando. Não, ofereça o que tem na hora. Deus está com fome. Não espere fazer todas as preparações. Se você está atrasado, ofereça o que você tem. É isso que Srilacharya Maharaj está orientando aqui.
Temos que pegar o que tiver pronto e fazer a oferenda. É necessário oferecer boga na hora correta. Imagine que o marido, ele chega em casa do trabalho e a sua esposa diz, eu vou cozinhar tantos legumes para você. Espere, vou terminar. Então, você pode comer. O marido, ele vai ficar bravo. Ele vai virar as panelas e ir embora. O Senhor também é assim. Ele fica com fome em determinado momento. E se o Senhor quer uma singara, uma samoça, você deve dar a ele uma singara, uma samoça. Não é necessário dar mais nada. Não é necessário dar doces ou iogurte. Não podemos deixar Krishna com fome. Não podemos. Naquele horário tem que ser servido o alimento. É isso que Srila Maharaj está falando aqui. Então, se alguém lhe perguntar, você deve dizer que a mente e a alma não são a mesma coisa. A alma quer servir o Paramatma e a alma, ela sabe o que o Senhor quer. Não é da natureza da alma querer peixe, carne, ovos, cebola, alho, cogumelos. A alma é parte do Senhor Supremo e a alma sabe o que o Senhor quer. O Senhor nunca quer nenhum peixe ou carne. São apenas as nossas mentes e línguas gananciosas que querem isso. Então, Deus, ele não quer nada disso. A alma é uma partícula da energia que envolve Deus. Então, a alma também não quer isso. Quem quer é a mente, não a alma. E nós sabemos tudo que Deus quer? Sim, nós sabemos, mas nós estamos iludidos por Maya. Então, nós não fazemos o que Deus quer. Nós estamos iludidos por Maya. Então, nós sabemos que Deus, Krishna, ele quer que nós cantemos o santo nome o tempo todo, mas nós não cantamos porque estamos iludidos. Krishna quer que nós façamos toda a oferenda para ele, tudo que nós vamos comer, antes seja oferecido para ele. Por que não fazemos? Porque estamos iludidos. Krishna quer que nós cantemos as glórias dos associados dele. Mas por que nós não fazemos? Porque estamos iludidos. Então a alma, ela sabe tudo que Krishna quer, porque é uma partícula dele, da energia que envolve ele, mas nós, nesse corpo que estamos agora, não fazemos o que ele quer. Nós não executamos o serviço correto. Por quê? Porque estamos iludidos. Então nós temos apego pelas coisas temporárias, erradas. Nós queremos o que é temporário, o que é errado. Tudo isso em relação a Maya, a ilusão. O Senhor Supremo nunca quer nenhum peixe, ou carne, ou ovos. São apenas nossas mentes e línguas que querem isso, gananciosas. Existem 6 desejos materiais dentro de nós. Mana, veg, impulso da mente. Veg é impulso, o desejo. Então, nós temos mana veg. Mana quer dizer mente. Impulso da mente. Nós temos também Krodha veg, impulso da raiva. Nós temos Jiva veg, impulso da língua. Mas aqui não é Jiva de alma,
é Jihva, Veg, impulso da língua. Nós temos também o Dar Vega, impulso do estômago. Nós temos também o Pasta Veg, impulso dos genitais. Vakya Veg, impulso da fala, de falar muito. Nós cantamos também Chaya Veg, Dami, Chaya Dosa. É a canção que cantamos, né? Chaya Vega Domi, Chaya Dosa Sodi, Chaguna de Rodase. Que quer dizer isso? Por favor, subjugue os meus 6 impulsos. Retifique os meus 6 defeitos. Eu escrevi sobre isso, sobre tudo isso, nas aulas. Você deve ler isso nos livros de Silachar Maharaj. Então, nós temos 6 impulsos, como disse Silachar Maharaj. Quais são esses 6 impulsos que nós temos? É o impulso da mente. O primeiro deles é o impulso da mente. Manaveg. Nós estamos sempre pensando em algo, sempre querendo algo. É o impulso da mente. Um devoto puro não tem esse impulso, ele controla isso, mas nós temos. Outro impulso que o devoto puro controla e nós não é Krodha Vega, o impulso da raiva, da ira. Nós todos temos um pouco de ira por trás de nós, mas um devoto puro ele controla isso. Qual que é o outro impulso que nós temos? O impulso de falar muito, falar bobagem, falar o que não é Harikata, falar o que não é sobre Deus, fofocar. Esse é o outro impulso que nós temos. Um devoto puro não tem esse impulso, mas nós temos. Qual outro impulso? Agora na sequência reta, direta, reta. Impulso da língua, de comer coisas gostosas somente. O impulso do estômago, comer muito. E finalmente o impulso de não controlar os genitais. O impulso de querer usar os genitais. Então são 6 impulsos que nós temos. E a prática devocional vai tirando esses 6 impulsos gradativamente, claro. O processo é gradativo, não é de um dia para o outro, mas vai limpando. E um devoto puro, ele não tem nada disso. O devoto puro, ele está livre desses impulsos. Por isso nós podemos analisar quem é o devoto puro e quem não é o devoto puro. O devoto puro não tem nada disso. Ele não fala demais, não fala fofoca. Ele nem fala nem escuta fofoca. Ele não fala dos devotos, ele não fala mal de ninguém. Ele não tem raiva, ira. Ele não tem o impulso da mente de querer sempre algo. Isso é a mente sempre quer algo. Ele não tem impulso de comer coisas gostosas, ele quer honrar praçada, servir. Comer é um dos serviços, honrar praçada, ele quer isso. Um devoto puro não quer desfrutar do alimento, ele quer honrar a praçada. Um devoto puro não come demais, ele come o suficiente. Um devoto puro não quer usar os seus genitais. Então, aí nós temos um devoto puro. Nós estamos longe disso, mas com a prática devocional adequada, nós algum dia chegaremos a essa posição. É claro que é gradativo o processo, quanto mais fizermos o serviço a Deus, mais limpos desses impulsos nós ficaremos. Então, isso aqui está na canção que cantamos todas as noites, para os Vaishnavas. Sri Vaishnava Mahitmya Giti. Mahima Giti, desculpa. É a canção da noite que cantamos para os Vaishnavas. Vamos ler agora, continuando aqui a leitura da aula de Silachar Maharaj. Então, essa aula aqui, que acabamos de ler, qual que é o subtítulo? Vida espiritual não é brincadeira. Vida espiritual não é brincadeira.
O serviço devocional, né, não é brincadeira. Vamos ler agora a outra aula. O subtítulo é Posição dos Brahmanes. Então, Silachara Maharaj, ele deu essa aula, é a parte 8 da aula. Ele deu essa aula no dia 29 de janeiro de 2020, na cidade, no distrito da Índia, de Basirhati. Ela foi dada para os bengalis em bengali, e transcrita e traduzida para inglês, e agora vamos lê-la em português. Então ele começa falando assim: há outro problema que diz respeito aos Brahmanes, Vaishnavas. Qual é a diferença entre um Vaishnava e um Brahmana? Qual a diferença? Há uma briga constante entre eles. Você deve ler o livro Orientação 3, o Padeshi 3, que Silachara Maharaj escreveu, especialmente o capítulo Perguntas e Respostas. É um livro que tem um capítulo que tem muitas e muitas perguntas e muitas respostas. Se eu não me engano, são 100 perguntas e 100 respostas nesse livro de Silachara Maharaj. Nós ainda não temos esse livro pronto, traduzido, revisado, mas algum dia teremos. Ele pediu, e se o Guru pediu para ser traduzido para o português, algum dia teremos isso. Especialmente o capítulo Perguntas e Respostas, temos que ler. E você pode pregar para as pessoas sobre isso, sobre as perguntas e respostas mais frequentes. Quem é um Vaishnava? Um Vaishnava é um devoto de Vishnu, a suprema personalidade de Deus. E um Brahmana. Quem é um Brahmana? Brahmana é um devoto de Nirguna. Nirguna Brahmana. Aspecto impessoal do Senhor, situado além da influência dos modos materiais da natureza. Então, um Brahmana é um devoto de Nirguna, não está nos modos materiais. E um Vaishnava é aquele que serve o Senhor Supremo, ele serve Vishnu. Você pode ver muitos Vaishnavas neste mundo agora. Todos eles parecem iguais, todos usam as mesmas roupas. Eu te falei ontem sobre isso. Muitos usarão as roupas de um Vaishnava, mas sentarão e beberão chá em uma barraca de chá. Alguns também usam maconha. Eu vi muitos deles em Ganga Sagar. Eles fumam narguile com algumas drogas. Você pode ver muitos Naga Sannyasis em Ganga Sagar. Eles usam roupas em sua vida diária, mas eles usam roupa de sannyasi, mas quando eles vêm para Ganga Sagar, eles tiram suas roupas, espalham algumas cinzas em seus corpos, e todos pensam: este é um grande sadhu. Esta é a renúncia do macaco. Markata Vairagya. Markata quer dizer macaco, Vairagya é renúncia. O que isto significa? Você pode ver macacos, eles vivem nas florestas, nus, comendo frutas e raízes, mas se eles virem
virem o seu copo ou celular, eles ficam gananciosos e vêm roubá-los. Existem alguns iogues também neste país. Eles não comem nada durante o dia, nem café da manhã. Eles vivem comendo ar. Eles vivem de ar. Então aqui Silathyar Maharaj está falando, existem vários que renunciam como macacos. A pessoa coloca a roupa de Vaishnava, mas ela vai num lugar que vende chá e toma chá. Ela toma café, ela fuma maconha, ela usa qualquer tipo de droga. Alguns tomam chá de cogumelo, outros fazem isso, outros fazem aquilo. Esses não são Vaishnavas verdadeiros. Eles somente usam a roupa de Vaishnava, ele só coloca a marca Tilaka na testa. Isso não quer dizer, isso é renúncia de macaco. É renúncia falsa, como disse Silathyar Maharaj. O macaco, ele anda nu na floresta, ele come verduras, ele come isso, ele come frutas, ele come somente coisas que não são... Ele só come coisas vegetarianas, mas se você está lá com algo, um celular, alguma coisa, ele rouba de você. Então, é a renúncia de macaco. Tem muita gente vestida de açafrão que somente para mostrar quem é um Vaishnava, mas não segue nenhuma regra e regulamento. Toma café, toma chá, come ovo em alguns lugares, não faz a prática correta. Então não é um Gaudiya Vaishnava. Ele se veste, ele faz algo falso, é renúncia falsa. Falgo Vairagya, renúncia falsa. Agora, Yukta Vairagya é aquele que realmente ele usa roupa devocional, ele coloca tilaka, mas a vida dele é verdadeira, não é falso. Ele não está daquela roupa para mostrar para ninguém. É o que acontece com os 4 gurus que estão ao meu lado aqui. São devotos puros, genuínos. Tem yogis também, como foi falado aqui, que não comem. Eles vivem sem comer. Falam que vivem da luz, outros falam que vivem do ar. Eles vivem sem comer. Mas também é uma renúncia falsa. É uma renúncia falsa por quê? Porque não serve Deus. Temos os impersonalistas, eles querem renunciar, mas também renunciam tudo, inclusive a Deus. Esse não é o nosso caminho. Essa é a renúncia falsa. Certa vez, uma dessas pessoas, ela veio ao nosso templo, em Navadvipa. Eu ouvi usar o banheiro, então eu pensei, tudo bem, eu vou ver como ele vive, comendo apenas ar. Ele não havia permanecido no templo de Srila Siddhar Maharaj, nem por meia hora, naquele momento. Mas ele pensou, deixe-me ir e verificar o que o seu Gurudeva está fazendo. Ele veio verificar, ele veio ver o que Gurudeva estava fazendo, ele veio inspecionar. Ele queria entrar no quarto de Gurudeva. Quando Gurudeva estava prestes a tomar praçada, a honrar praçada, mas eu o parei, eu o impedi. Você não pode ir lá. Mesmo nós nunca vamos ao quarto privado de Gurudeva. Gurudeva tem servidores e só eles têm o direito de ir lá. Tudo deve ser mantido privado, mas nós esquecemos disso.
Um outro verso aqui diz o seguinte: apenas dizendo eu sou de Goura, só quando você seguir a prática de Goura, de Mahaprabhu, e a concepção de Mahaprabhu, de Goura, você obterá o resultado adequado. Isso está no Sri Sri Prema Vivarta, capítulo 8, verso 6. Não adianta falar, esse é o meu guru, se você não segue o guru. Eu sou de Goura, eu sou de Deus, se você não segue o que Deus falou, se você não segue o que Goura falou, você é um ladrão, é dito nas Escrituras. Um outro verso aqui diz assim: você coloca tilaka e mostra ao mundo inteiro que você serve a Goura, mas secretamente você faz coisas ultrajantes, coisas erradas. Goura vai te pegar, seu ladrão hipócrita. Isso também está no Sri Sri Prema Vivarta, capítulo 8, verso 7. O conhecimento do aspecto impessoal do Senhor Supremo é chamado Brahma, e o conhecimento do aspecto pessoal do Senhor Supremo é chamado Vaishnava. Se um Brahmane ele praticar a consciência de Krishna na realização de Sambandha Gyana, qual é o nosso verdadeiro relacionamento com Deus, então ele pode se tornar um Vaishnava. Se um Brahmana ele praticar a consciência de Krishna, ele pode se tornar um Vaishnava. O Brahmana, como foi falado, ele vai atingir Nirguna. Ele vai sair do modo material. Nem Tamaguna, nem Rajaguna, nem Sattva-guna. Ele sai do mundo material, dos modos materiais. E o Vaishnava, ele serve Deus. É bem diferente a posição de um Brahmana e a posição de um Vaishnava. Mas um Brahmana pode entrar na consciência de Krishna, saber realmente o Sambandha Gyana, qual a nossa relação com Deus, somos servos eternos de Deus, e ele se torna um Vaishnava. Isso aconteceu com o Srila Siddhar Maharaj, isso aconteceu com o Srila Govinda Maharaj. Eles eram de famílias brahmanas e eles se tornaram Vaishnavas. Então, se um Brahmana praticar a consciência de Krishna, na realização de Sambandha Gyana, que é o verdadeiro relacionamento com Deus, que é de servidão eterna a Deus, então ele pode se tornar um Vaishnava. Pela misericórdia pela misericórdia de Vishnu, ele pode se salvar das mãos dos impersonalistas, e se tornar um Brahmana não adulterado, ou um Vaishnava. Um Brahmana não adulterado é um Vaishnava. Sri Jiva Goswami Prabhu, ele escreveu em seu livro Bhakta Sandarbha, Bhakta Sandarbha 177, referindo-se a Garuda Purana. Então ele comentou o Garuda Purana de Sri Vyasadeva, que um sacerdote realizando sacrifícios é superior a 1000 brahmanas comuns. Uma pessoa instruída nos Vedas e todas as outras escrituras são superiores a 1000 desses sacerdotes. Um Vaishnava, ele é superior a milhões desses especialistas, eruditos. E apenas
um devoto é superior a milhares de Vaishnavas. Todos os Vaishnavas, eles são Brahmanes, mas o Brahmanismo, ele está nos degraus mais baixos da escada do Vaishnavismo. Então, todo Vaishnava é um Brahmane, mas não todos os Brahmanes são Vaishnavas. Eles estão nos primeiros degraus da escada rumo ao Vaishnavismo. As qualidades dos Vaishnavas, elas são muito maiores do que as qualidades de um Brahmana. Um Brahmana, ele é um servo dos Vaishnavas. Assim como quando um homem ele tem um lakhs de rúpia, ele também tem 1000 rúpias. Ou mesmo, um lakhs de rúpias são 100 mil rúpias. Um lakhs é 100 mil. Um lakhs de rúpia, 100 mil rúpias. Então, um homem que tem 100 mil rúpias, ele tem 100 rúpias. O mesmo é verdadeiro aqui também. Se alguém é um Vaishnava, eles são automaticamente Brahmanes. A qualidade de um Brahmane está incluída nas qualidades de um Vaishnava. Então, um Brahmane, todo Vaishnava é Brahmane, mas não todo Brahmane é Vaishnava. O Brahmane só se torna Vaishnava quando ele compreende Sambandha Gyana, o nosso verdadeiro relacionamento com Deus, que é de servidão eterna. A alma, nós, alma, somos eternos servos de Deus. Quando um Brahmane ele entra nessa concepção, quando ele começa a servir Deus, aí ele se torna um Vaishnava. Lembre-se sempre disso. Sempre leia essas perguntas e respostas no livro Orientação, volume 3. O Padeshi 3 disse lá a Acharya Maharaj. Vamos ver se tem algum comentário, alguma pergunta. Ou algum comentário, alguma pergunta de algum devoto que está assistindo conosco aqui. Por enquanto não, nenhuma pergunta, nenhum comentário. Então hoje Srila Acharya Maharaj, ele deixou claro que nós temos que servir Deus da forma correta. Se você vai oferecer a comida para Deus e já está no horário, e você tem somente uma preparação, ofereça essa preparação. Não passe do horário, fala, não, vou fazer 10 preparações, mas só vou conseguir terminar daqui 3 horas. Não, ofereça o que você tem pronto. Não deixe Deus com fome. Deus tem horário para ser alimentado. Não temos que fazer a prática de forma errada. E tem muitos gurus na Índia, no Ocidente, em todo lugar, que eles pregam da forma errada. Como foi lido ontem à noite, e anteontem também, tem uns que falam para você, para as mulheres não fazerem Kadashi, somente as viúvas. Enfim, se você morre alguém na família, você não tem que ir no templo, você não tem que cuidar da deidade, você não tem que regar a planta. Tudo isso é errado, são conceitos falsos. Nenhuma escritura fala isso, mas as pessoas interpretam dessa forma. Então nós temos que fazer o que realmente um guru genuíno falou, um verdadeiro Vaishnava falou.
O verdadeiro Vaishnava, como foi dito hoje, ele é extremamente, ele não deixa o impulso, a vontade dele prevalecer. E ele, na verdade, nem tem essa vontade, ele nem tem esse impulso. Qual impulso? Um Vaishnava, um devoto puro, um guru genuíno, um acharya genuíno, ele não fala mal dos outros, ele não fala assuntos mundanos, ele controla a sua fala. Se você vê um acharya, um guru, falando mal de um outro devoto, ele não é um guru genuíno, se afaste dele. Nós costumamos fazer isso, mas nós não somos gurus. Nós não somos qualificados. Aquele que se diz guru, aquele que está de roupa açafrão e tem o título de guru, ele não pode ser assim. Ele tem que ter as qualidades perfeitas, ele não pode ter o impulso de falar mal de um devoto e de ninguém, de fazer fofoca. Um devoto puro, ele não pode deixar a mente dele controlar ele. Ele não tem o impulso de controle da mente controlá-lo. Ele não tem o impulso de ficar com raiva. O devoto puro não tem raiva. Um guru genuíno não tem raiva. Ele pode, às vezes, dar um corretivo para um discípulo bravo, mas não é raiva. Ele não tem raiva do discípulo. Ele ama o discípulo. Um guru genuíno, ele ama o discípulo, mas não ama o discípulo como se fosse um amor mundano. Ele ama a alma do discípulo, ele quer o melhor para o discípulo. Um guru genuíno, ele não tem aquela ganância de desfrutar do alimento. Ele não tem o impulso do desfrute do alimento, querer comer uma comida quentinha, querer comer boga, ele quer honrar praçada. O guru genuíno, ele se alimenta de praçada. Não tem esse impulso da gula. O guru genuíno não tem impulso de comer demasiadamente porque a comida é gostosa ou não. Um guru genuíno não tem o impulso de usar os seus genitais. Então, hoje também foi falado sobre isso. E nós temos que compreender isso e também já foi dito aqui nas aulas, leitura de Silachara Maharaj, de Rupa Goswami Prabhu, falando que se você tem um guru que faz tudo isso, que ele não segue, ele tem esses impulsos, esses 6 impulsos, ou um deles que seja, largue ele. Largue ele. Ele não é um guru genuíno. E não sendo um guru genuíno, ele não vai te conseguir te levar para prema, Krishna prema, amor puro por Deus. Se ele está cheio de desejo dessa forma, como ele vai tirar os desejos de você, que é discípulo dele? Como ele vai tirar alguém do buraco, se ele também está no buraco? Ele está preso pela rede de Maya, a ilusão, querendo desfrutar dos sentidos. Ele não pode tirá-lo daí. Acharya é aquele que ensina pelo exemplo. Se ele faz o que é errado, o que ele está ensinando para você? Fazer errado. Então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. E depois eu olho quem está participando conosco e se houve alguma pergunta também. Então vamos lá, Nama Sankirtan Hari Harai. Daqui a pouco eu vou colocar no grupo do Templo de São Paulo o Zoom, o link do Zoom para termos o Darshan de Srila Tilaka Nrsimha Maharaj, um devoto puro, o sucessor, presidente Sevaita Acharya do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, sucessor de Srila Acharya Maharaj. Então, depois que acabar aqui a aula, a transmissão, eu vou colocar o link no grupo e aí todos podem entrar. Todos os devotos que seguem Srila Acharya Maharaj, que seguem Gurudeva, que seguem Srila Siddhar Maharaj podem entrar. Os opositores não. Os opositores não são bem-vindos nesse grupo do Zoom. Na verdade, os opositores de Srila Acharya Maharaj não são bem-vindos aqui no Templo de São Paulo, não são bem-vindos na missão. Aquele que se opõe, que o ego é tão forte,
A ganância, o ego, a inveja é tão forte que ele não consegue admitir que Silachara Maharaj é o sucessor de Shila Govinda Maharaj e que Shila Govinda Maharaj é o sucessor de Shila Siddhar Maharaj e que agora Tilaka Niriha Maharaj é o sucessor de Silachara Maharaj. Ele é o presidente Sevaitacharya da missão. Esse não é bem-vindo aqui no Templo de São Paulo. Essa pessoa não é bem-vinda no Zoom que Silatila Keniri Maharaj vai dar daqui a pouco, o darshan dele. Então, eu vou postar o Zoom daqui a pouquinho. Vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Jai Jai Goshai Kori Charana Banda. Jai Goshai Kori Charana Banda. Jaha hoite Vigna Nasha Vishta Pura. Jaha hoite Vigna Nasha Vishta Pura. Jai Goshai Jar Muni Tarada. Jai Goshai Jar Muni Tarada. Asabar Padarimu Pura Panchaga. Asabar Padarimu Pura Panchaga. Ade Charana Sevi Bhakta Saneva. Ade Charana Sevi Bhakta Saneva. Janame Janame More Abhila. Janame Janame More Abhila. Jai Gosai Jobe Braje Koilo Baso. Jai Gosai Jobe Braje Koilo Baso. Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash. Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash. Anande Bola Hari Braja Vrindavan. 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama. Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama. Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha. Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha. Vinam Sankirtan Kohe Narottama Dasha. Vinam Sankirtan Kohe Narottama Dasha. Vinam Sankirtan Kohe Atama Dasha. Vinam Sankirtan Kohe Atama Dasha. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare
Jaya Sacinandana Gaurari, Jaya Sacinandana Gaurari, Gora Gora Gaurari, Gora Gora Gaurari, Jaya Sacinandana Gaurari, Jaya Sacinandana Gaurari, Doyamita, Doya Gora, Doyamita, Doya Gora, Doyamita, Doya Gora, Doyamita, Doya Gora, Nita Gora, Haribo, 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 Nita Gora, Haribo, Nita Gora, Haribo, 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 Nita Gora, Haribo. Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem está conosco hoje aqui, participando da live. Temos aqui Ishan Krishna Prabhu, o Vijaya Aksha Prabhu conosco também. Madhavi Govinto Devidasi conosco aqui. Murali Manohar Prabhu também conosco. A Malini Devidasi. E Juan Alejandro também conosco aqui. Então, um bom dia a todos. Dandavat Pranam. À noite, hoje é domingo, teremos o programa hoje às 18 horas e continuaremos a leitura, enfim, vamos continuar com a programação. E agora, como eu já falei, vou colocar o link do Darshan de Sila Tilakaniri Maharaj pelo Zoom. Dandavat Pranam a todos, um bom dia. Eu vou ver no outro aparelho aqui se tem mais alguém que participou, porque no celular às vezes não aparece todo mundo. Eu agradeço também alguém que não tenha se identificado, que está fazendo satsanga conosco. O satsanga é extremamente importante para a nossa vida devocional. Nós temos aqui também conosco hoje Cristine Marquina, também conosco aqui. São esses realmente